Agora que temos a estrutura inicial do nosso aplicativo, com as app bars e também o conteúdo inicial, a gente vai partir para o próximo passo, que vai ser uma melhoria na experiência. Essa melhoria vai ser basicamente colocar as outras telas, que vai representar cada um desses itens que a gente está vendo aqui, e também a gente vai colocar a habilidade para mudar esse conteúdo, seja no momento que a gente clicar nos itens, ou então quando a gente fizer esse evento de deslizar. Esse evento de deslizar, a gente tem um componente do próprio Compose que ajuda a fazer isso, que é conhecido como Pager, e a gente vai ver como que faz essa implementação. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, caso você quiser também ver esse conteúdo de uma maneira mais específica, aqui dentro eu vou basicamente reutilizar. Então dentro aqui no Droid Studio, o que a gente vai fazer? Inicialmente a gente vai modificar o código que a gente tem no conteúdo do nosso scaffold. Como a gente pode ver, a gente tem aqui o nosso Chats List Screen, que é o conteúdo que a gente está exibindo e ele é fixo. Agora a gente vai precisar colocar essa estrutura que permite colocar paginações, o nosso tal do Pager, e também vai ter aquele comportamento que a gente viu. Para usar um Pager, a gente tem duas implementações, sendo a implementação vertical e a implementação horizontal. Nesse caso vai ser horizontal porque a gente quer deslizar pelas laterais. Então a gente coloca aqui, ó, Horizontal Pager, e dentro dele vai ser necessário colocar um Pager State. Dado que a gente vai trabalhar com o state, muito provavelmente a gente vai fazer algumas sincronizações também com esse estado que muda o item. O ideal é que a gente coloque esses estados próximos um do outro para que a gente consiga fazer essas manipulações e esse gerenciamento de estado seja mais fluido, vamos dizer dessa forma, né? Então, como que a gente cria o estado? Basicamente a gente chama aqui ó, um pager state e ele já vai ter uma implementação de remember, que é o remember pager state. Esse tipo de pager state ele vai exigir que a gente coloque o tamanho que a gente quer de paginações. Então, se você colocar, por exemplo, 1, ele já vai funcionar. Só que você tem que colocar de acordo com os itens que você quer apresentar ali na estrutura de paginação, que nesse caso específico é a quantidade de itens que a gente tem do navItem, concorda? Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente pegar o items.size, é basicamente isso. Então, se a gente tem 4 itens, ele vai colocar aqui 4 páginas pra gente. Outro ponto importante é que ele reclama aqui falando que ele é uma API experimental, então a gente tem que colocar o Alt-Enter e colocar esse Opt-in Experimental Foundation API. Então a gente coloca todas essas configurações e o próximo passo é voltar aqui no nosso Pager e fazer as configurações necessárias. A primeira delas é atrelar esse estado que a gente criou, porque ele vai ser o responsável em fazer todo esse comportamento, em nos dar informação quando a página mudar, etc. E em seguida a gente tem que trabalhar com o nosso inner padding, porque como a gente já viu, ele vai ser responsável em colocar cada um desses itens aqui no scaffold, diminuir tamanho, aumentar tamanho, etc. E para isso ele precisa que quem está dentro do conteúdo utilize aí esse inner padding. Então a gente pode colocar o modifier.padding e em seguida a gente coloca o inner padding. Aí colocando aqui o inner padding, tudo bonitinho, o próximo passo agora é utilizar o nosso pager para que de tal forma a gente consiga aí fazer esse efeito de paginação. Então para isso, só para a gente testar, eu vou basicamente colocar o Chats List Screen, vamos executar e vamos ver só como que funciona o nosso pager. E aí em seguida a gente faz a configuração necessária. O nosso aplicativo rodou e agora vamos testar para ver se ele realmente funciona. Olha só, ele está funcionando, tá vendo? Aqui ele está mudando de tela. Óbvio que ele está sempre com Chats List porque a gente só tem apenas um único composable que a gente está colocando aqui. Então, um próximo passo que a gente pode fazer é colocar cada um dos composables de acordo com a página que a gente quer exibir. Por exemplo, se a gente volta aqui nos itens, a primeira é o Chats, depois Updates, Communities e Calls. Então a gente vai colocar um composable para cada um deles. Então, para isso a gente tem que criar composables específicos, então eu vou fazer cópias do primeiro e vou mudar tanto o título como também ali o texto. Então nesse segundo eu vou colocar como updates, que é o que eu estou vendo aqui na direita, e em seguida eu vou colocar também como updates no texto, para identificar com mais facilidade. No próximo passo, basicamente, eu vou colocar aqui como communities, então deixa eu colocar aqui, ó, communities, e também no texto eu vou deixar como communities. Acho que eu apaguei demais, né? Agora sim. Communities, para poder identificar como communities. Aí vai ter o último, e nesse último, basicamente, vai ser o de calls. Então, ao invés de ser communities, a gente coloca como calls. E também no texto, como calls. Se você quiser colocar um plano de fundo diferente para ter essa visualização, também não é um problema.
Aí agora que a gente tem cada uma das telas, o próximo passo é ter uma maneira de identificar qual que é a página que a gente tem, qual que é o item que a gente tem e o que a gente tem que exibir. Se a gente olhar aqui a implementação do nosso pager, a gente vai notar que ele vai ter aqui um parâmetro que ele representa a página, a partir de um int mesmo, tá bom? Então vai ser a partir desse int, que é a página, que a gente vai conseguir determinar qual que vai ser o item que a gente quer exibir, tá bom? Eu vou até aproveitar aqui para colocar em linhas separadas os argumentos para ficar mais fácil de visualizar. Aí agora o que a gente pode fazer é primeiro pegar esse item, então temos aqui ó, o item, ele vem a partir do items, dada a página, e a partir desse item a gente pode meio que fazer um when e trabalhar em cima dele, para poder falar, olha, eu tenho, por exemplo, o item de updates, ou então tenho os chats, ou então tenho communities, etc. E aí exibir o conteúdo. Só que para isso a gente precisa de fato usar parâmetros que consigam mostrar isso pra gente, né? E uma das maneiras que a gente tem para poder identificar esses objetos de uma forma até mesmo fácil, intuitiva e que garanta que a gente está colocando todos eles, é utilizando aí a estrutura de sealed class. Então vamos converter essa lista que a gente tem aqui para um sealed class. Então como que funciona? Não vai ser mais um data class, vai ser um sealed class, e a gente vai criar dentro do escopo dele os objetos que vai estender dele, colocando esses valores que a gente espera de navItem. Por exemplo, a gente vai colocar aqui um data object, que vai ser chamado de chats, e eu vou simplesmente colocar toda essa extensão que eu estou colocando aqui na nossa lista, no primeiro item. Então veja que no primeiro item a gente tem ali o ícone e a gente também tem a label, esperados para o chats. E a gente vai fazer isso para os demais. Então, data object, a gente vai ter aqui o nosso update, se eu não me engano é esse. Vamos descer um pouquinho mais, você simplesmente recorta e cola. Vamos fazer isso para o próximo. Então, o data object, agora vai ser o communities. E a gente vai ter também recortar e colar. O próximo vai ser também o data object. A gente vai ter aqui o nosso calls. A gente vai pegar aqui o navItem, recortar e colar. Então vai ser basicamente isso que a gente vai fazer nessa estrutura inicial, e agora na nossa lista a gente vai trabalhar em cima desses objetos que são baseados no sealed class. Então chats inicialmente, o próximo a gente tem o updates, e em seguida a gente vai ter o communities. Aí no communities aqui, vamos ver, beleza, a gente vai ter por fim o calls. Então agora que a gente tem essa estrutura, olha só que interessante, a gente pode simplesmente colocar aqui ó, um add remains branches, que ele vai colocar todas as possibilidades que a gente tem aí do nosso sealed class. Aí para cada sealed class, ou melhor, desses objetos que herdam aí do sealed class, a gente vai colocar o que a gente espera de composable. Nesse caso é o calls screen, aí agora foi. O próximo vai ser o chats list screen, beleza. Deixa eu até apagar esse último aqui, né, para não errar depois. O próximo vai ser o Community Screens. E por fim, a gente vai ter o Updates Screen. Aí agora sim a gente vai conseguir exibir cada um dos conteúdos. Vamos ver como é que fica rodando. O aplicativo rodou e agora vamos fazer um teste. Olha só que legal, ó. Na hora que eu faço o scroll, ele vai colocando cada um dos itens. Aí como a gente está vendo aqui, a gente vai precisar também fazer uma sincronização com esses itens. Mas eu vou deixar isso pro próximo passo, porque aí dessa forma a gente vai trabalhar mais com essa parte de gerenciamento de estado e a gente vê com mais calma. Mas a gente conseguiu agora colocar essa experiência de fazer aí essas movimentações, né, esses gestos e conseguir trocar de tela, né? Veja que até travou aqui quando eu coloquei esse back, bem curioso, né? Agora sim, tranquilo, ele tá voltando novamente, só pra gente ver, ele tá funcionando tranquilamente, tá vendo? Ó, se a gente chega aqui no scroll, beleza, não tem nenhum problema. Aí o próximo passo vai ser fazer essa modificação.